Boa tarde, bem-vindo ao Mercado Now. Benfica vê Ivanovic como o novo Gyökeres do futebol português. O croata é muito forte fisicamente e tem uma boa taxa de eficácia. Na última época, Ivanovic marcou 20 golos em 46 jogos. O plano do Benfica é contratar o avançado para competir com Pavlidis por um lugar no 11 inicial. Segundo o jornal Correio da Manhã, a SAD liderada por Rui Costa intensificou os contactos com o San Giloase pelo ponta de lança de 21 anos. O Benfica está convicto que a transferência poderá concretizar-se por um valor a rondar os 20 milhões de euros. A mesma notícia acrescenta que os italianos do Como apresentaram uma proposta com estes valores que foi recusada pelo San Giloase. No entanto, o Rui Costa tem como trunfo deixar aos belgas uma percentagem numa futura venda. E Rui Pedro Brás está mesmo em Bruxelas para negociar Ivanovic. Depois da chegada de Richard Rios, o diretor desportivo do Benfica quer agora fechar a contratação do avançado croata de 21 anos do San Giloase. Segundo o jornal Record, a SAD benfiquista tem 20 milhões de euros previstos para avançar com uma oferta por este ponta de lança. O San Giloase, por sua vez, está receptivo a negociar o jogador, mas aponta um encaixe na ordem dos 30 milhões de euros. Tal como aconteceu com Richard Rios, a presença de Rui Pedro Brás no local das negociações indica que o Benfica quer apressar este processo. É o tema que abre a nossa conversa com o Gonçalo Monteiro, o Mário Figueiredo e também o Bruno Fernandes. Muito boa tarde aos três. Mário, vimos que no passado, quando o Benfica envia Rui Pedro Brás, as coisas já estão mais ou menos adiantadas, pelo menos neste mercado, e com Richard Rios, que é o exemplo mais recente, vimos isso mesmo. Acreditas que, e tal como aconteceu com Richard Rios, o Benfica pode até subir a proposta dos 20 milhões que tinha pensado? Olha, uma coisa é certa, aquilo que se nota é que o Benfica entrou com força neste mercado. Não está a poupar as despesas, está a pagar aquilo que pedem. Foi isso que aconteceu com o Richard Rios e, portanto, acredito que possa vir este jogador. O Benfica, neste momento, cria um foco e depois do foco avança. Dúvidas que me deixam. Não há dúvida nenhuma que, sendo um jogador que já estava referenciado pelo Sporting, significa também que pode entrar aqui também com uma facadinha no fundo ao adversário. O chamar-lhe o novo Gyökeres. A última vez que chamaram o novo Amorim, teve cá 6 meses e foi despedido, que era o Martim Anselmo, e acabou por ir embora. Também era relacionado com o Sporting. Portanto, chamar de novo Gyökeres, acho que está-se a criar aí já algum peso, porque depois há também o que é que há a fazer com o Pavlidis. Que é preciso saber o que é que Figueiredo logo a pé juntos, bater jeito toda a gente. O que é que se vai fazer depois com o Pavlidis? Sim, estamos à espera. Das contas. Tenho uma máquina de calcular. Mas a verdade é que nota-se que, efetivamente, há aqui uma vontade muito grande do Benfica. Há uma grande vontade de Rui Costa em querer virar um pouco o jogo a seu favor. Ficámos ontem a saber, pelo menos, que o Benfica, na primeira jornada da Liga, não vai perder, porque não vai jogar, o jogo foi adiado para setembro, portanto, se alguma coisa correr mal, será sempre mais tarde. Vai ter mais tempo, há aqui uma vontade muito grande, efetivamente, e é isso que se nota, de dar a volta. Aquilo que me parece a mim é que depois entramos naquele investimento que quem está de fora parece há quase um investimento descontrolado. O Benfica está efetivamente a gastar muito dinheiro em contratações. E isto tem sido algum motivo de alerta para alguns candidatos, tem sido motivo de alerta para aqueles adeptos que, ao contrário de mim, preocupam-se muito com as contas, e eu aqui não estamos a comentar e não há aqui nenhuma preocupação com as contas, porque a questão é esta. O Costa pode gastar muito dinheiro neste mercado, se ganhar ou se tiver êxito, está tudo bem. Os adeptos estão-se baribando com o aumento do passivo, ou os adeptos querem ganhar. E, portanto, se Ivanovic é um jogador que chega para dar contributo à equipa, permitir ali uma rotatividade também com Pavlidis, ou uma competitividade com Pavlidis. Isso é importante. A competitividade do plantel é sempre importante, sendo um jogador que também faz golos. Aquilo que eu destaco aqui é que, efetivamente, estava naquela lista que o Sporting também tinha. E é uma lista, neste momento, todos os clubes estão um pouco atentos àquilo que o Sporting faz, porque o Sporting realmente tem tido olho para as contratações, tem contratado bem, barato e bem, que depois projeta até com vendas caras. Ivanovic encaixa um pouco nesse perfil. E Bruno, além de ter o mesmo número da camisola, pelo menos na época passada, também vês parecenças entre Ivanovic e Gyökeres daquilo que conheces deste jogador? Antes de mais, boa tarde. Vejo parecenças. Lá está. Eu remeti-me sempre àqueles célebres highlights que existem no YouTube, que não são assim tão elucidativos para a forma como um jogador atua, e prefiro vê-lo ao vivo. Ainda não tive essa oportunidade, e confesso que ainda também não perdi grande tempo a ver os jogos
do Ivanovic, mas pelo que vi, percebi que é um jogador que, além de ser um ponta de lança, com muito faro para golo, é um jogador que procura também zonas muito recuadas do campo, é um jogador que transporta também muito bem a bola, um jogador possante também, não é? Sobretudo possante, sobretudo um jogador, isso sim à imagem de Gyökeres, um jogador que é capaz de pegar a bola no meio campo e levá-la até uma zona de definição, como por exemplo a grande área. Não sei se é exatamente um Gyökeres, se terá o impacto, e isto caso se concretize a transferência para o Benfica, de Gyökeres no campeonato português, mas pelo que vi considero que tem características semelhantes em algum ponto, sobretudo por essa questão em que tocaste, André, da complexão física, da forma como também atua no espaço, com e sem bola. Se lhe podemos chamar o novo Gyökeres, os rótulos são sempre aquilo que são. O Mário acabou também de falar sobre isso, que é sempre arriscado colocar rótulos. Eu acho que o Ivanovic é o Ivanovic, mas lá está, vamos ver se o Ivanovic vem mesmo para o Benfica, até porque a informação que tenho é que Ivanovic poderá ser, isto pode até parecer um bocadinho estranho, poderá ser uma alternativa ao facto de o Benfica, por eventualidade, não conseguir contratar João Félix. Não são jogadores de todo parecidos. O Félix é um criativo, um jogador, um número 10 que pode ser um segundo avançado com características diferentes, mas o Benfica também olha para Ivanovic como um futebolista que poderá encaixar. Fazer o papel de segundo avançado. Até pode ser um primeiro avançado, tendo Pavlidis, ou seja, sendo o Pavlidis um jogador mais tecnicista, fazer ali uma parelha com Pavlidis. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas horas. Acho que vão ser decisivas, sobretudo para a questão de João Félix, que já vamos abordar certamente aqui na Liga Now. Mas, segundo as informações que me chegaram, ou é Félix ou é Ivanovic, e isso vai obrigar a que Bruno Lage trabalhe a equipa de forma diferente, mas de facto o Benfica está bastante ativo no mercado. Ainda sobre esta questão Gyökeres, sabemos, Gonçalo, que o Sporting também tinha este jogador referenciado, portanto o Sporting concordará que pelo menos há algumas características de Ivanovic que poderão ser muito idênticas às de Gyökeres, digo eu, para ser também um alvo, uma vez que o Sporting procurava alguém para substituir Gyökeres. Boa tarde aos três, boa tarde também lá para casa. Não necessariamente. Por exemplo, Luís Soares não tem nada a ver com Gyökeres e se calhar Luís Soares até é mais parecido a Gyökeres do que propriamente Ivanovic. Por exemplo, Ioannidis era muito mais parecido a Gyökeres e não foi o alvo para este mercado e foi no passado. Portanto, não exatamente. O que é que eu já... porque o treinador do Sporting está a mudar a forma de jogar, não é? Precisamente. A estrutura tática já é diferente também. Portanto, aqui a apetência para ir contratar um jogador com características que no passado já foram mais relevantes pode ser agora diferente. Agora, este jogador, o Franjo Ivanovic, foi muitas vezes utilizado e o Sanji Loase jogou muitas vezes no 3-4-3 e por isso poderia fazer aqui match perfeito para o Sporting na altura, jogando na posição do Trincão e do Pote como falsos extremos a vir para dentro, porque ele aí jogou algumas vezes, e pode jogar também como avançado, por exemplo. Solução para, e quando foi utilizado o Arder como segundo avançado, em vez de ser um 4-4-2 clássico, não, jogava na posição de um destes dois que eu te referi, do Pote ou do Trincão, e depois era uma solução nas suas características distintas, na forma como atacava a zona de finalização. Portanto, eu olho para este jogador como um segundo avançado, pode ser uma alternativa para a Pavlidis, sim, pode ser, por exemplo, utilizado como um extremo a vir para dentro, no fundo, tendo aqui a mesma ideia, ou utilizando mesmo um 4-4-2 clássico, como alternativa. Bruno Lage mostrou-nos isso, que tem como alternativa o 4-4-2 clássico. Essa também pode ser um dos planos B a ser utilizado com maior regularidade ao longo da temporada. Olhando para esta é a pasta do Mário, tenho que pedir autorização ao Mário, olhar para estes valores, joga a bota com o perdigota. Ou seja, quando tu contratas o Artur Cabral, e o Artur Cabral foi na ordem dos 20 milhões e meio, com 27 anos na altura, não me faz tanto sentido. Olhando para este Luís Soares, por exemplo, do Sporting, com 27 anos,
por estes valores, cerca de 25 milhões, qualquer coisa assim, 23 milhões, não me faz tanto sentido. Olhando a Arda, 19 milhões e meio, olhando a este com 21 anos, por 20 milhões também, cerca disso, vamos ver se não é muito acima, faz sentido para olhar para o imediato, mas também para a sucessão. Contrato de 5 anos e, portanto, olhar para médio prazo, será alternativa a Gyökeres, no caso do Arda, será alternativa ao Pavlidis, no caso deste Ivanovic. Obviamente que isto depois é o exercício teórico, na prática é o jogador que, depende do jogador, provar que tem essa capacidade. Se me permite, só que uma ideia, é porque eu acho que o panorama ou o paradigma mudou um bocadinho nos clubes portugueses, ou seja, o Sporting claramente apostou em Arda como substituto de Gyökeres, mas também nunca escondeu que queria um jogador que queria investir num futebolista já feito, e no caso será Luís Soares, por valores até consideráveis, na ordem dos 20 milhões de euros. Eu acho que isto também muda aqui um paradigma um bocadinho daquilo que tem sido o mercado em Portugal nos últimos anos, ou seja, os clubes deixam um bocadinho a criação de talentos, não quer dizer que a abandonem por completo, mas também não se importam de começar a pagar valores já bastante altos por jogadores, até já com uma certa idade e que possam estar já naquela rampa de auge de carreira, e isso acontece precisamente com o Luís Soares, que é um jogador com 27 anos, não tem assim um lastro tão grande, por exemplo, na seleção da Colômbia, joga na segunda divisão espanhola, mas parece-me que se está a alargar um bocadinho a questão da criação para apostar em jogadores claramente que sejam mais valias imediatas. Era só este apontamento à tua ideia. Só dizer uma coisa, porque obviamente que a questão da formação tem que ver com convicção e com necessidade. Óbvio. E uma questão tu até podes ter convicção, mas podes não ter uma fornada de jogadores preparados para. E por vezes podes levar 2 anos até teres uma... Então pode acontecer contratar-se tantos jogadores por estes valores e que servirem de rolha que... Exatamente, aliás, lembramos sempre o caso de Bernardo Silva, que talento tem. Portanto, à partida teria, mas falas sempre, mas tiraria o lugar a quem, não é? Olhando para o plantel do Benfica na altura. Aqui a questão é, por exemplo... Se não houver espaço, também não há forma de serem promovidos, tenham ou não tenham talento ou condições para subir. Mas esse exercício tem que ser feito ano após ano. Porque imagina, há uma venda agora para a posição... Olha, vamos utilizar o Benfica à mesma. Existiu uma lesão do Bá, por exemplo. Tinha o Leandro Santos e sempre nos foi dito que tinha o Leandro Santos. E o Leandro Santos estava preparado para... Mas se não tem erro, o Benfica, e podem-me ajudar, venceu praticamente todos os escalões de formação, os campeonatos. Foi. De todos os escalões de formação. Não há ninguém que tenha vencido. Foi consistente em várias idades, não é? Temos ali vários plantéis campeões nacionais. Não há jogadores na formação que... A formação então dos outros clubes ainda está pior do que a do Benfica, é isso? Falámos, por exemplo, na questão dos laterais, falámos da questão do médio defensivo, mas, por exemplo, se Florentino não é opção, quanto menos há alternativa ao Florentino. Eu acho que isso faz todo o sentido, ou seja, num cômputo teórico, para mim faz sentido tu teres 5 ou 6 jogadores da formação no plantel e a crescer na sombra e poder ser utilizados. Eu não estou em condições, porque não estou dentro do Benfica, do Porto nem do Sporting, para dizer que a avaliação está correta ou incorreta e tem que ver com o menor faro ou o menor risco do treinador ou da estrutura em apostar em jovens. Eu não sei. Aquilo que eu vi num contexto de formação, há jogadores que saltam à vista, não tenho a mínima dúvida. Mas também no passado já tivemos jogadores que nós olhávamos e dizíamos, pô, isto vai dar craque. E depois perderam-se e nunca tiveram essa solução. Portanto, eu não consigo ser tão perentório em dizer que se está a esquecer em Portugal da formação. Porque eles, quando têm muita qualidade, eles rebentam por aí. O Mora não pediu autorização a ninguém. O Kenda não pediu autorização a ninguém. O João Neves não pediu autorização a ninguém. Mora surge no Porto por necessidade. Lá estás, tu estavas a falar há pouco. Não só por talento também. Por talento, ninguém está a retirar o talento. Estou a dizer é que era um Futebol Clube do Porto que estava à procura de soluções e não tinha dinheiro muitas vezes para os encontrar lá fora e acabou por encontrar Rodrigo Mora. O Sporting tinha um treinador que também claramente apostava em jovens. O Benfica, que tinha um treinador que até apostava em jovens, claramente não está a seguir esta política este ano. Mas tu dizes que poderá ser por não haver soluções... A avaliação, eu deixo... Como eu não sei, é difícil eu poder dizer exatamente em concreto, porque uma coisa é nós vermos num contexto, até vimos no Sub-17, aquela final, e de facto existem ali alguns jogadores que saltam à vista e apaixonam e logo à partida dizendo assim, estes são craques, mas depois tu colocas aqueles jogadores a treinar com os outros
e de repente vês algumas diferenças. Tens de ver o contexto. E eu não, exatamente, é o contexto. Portanto, eu não consigo, por isso é que o trabalho de scouting é tão difícil. É que é tu projetares aquele jogador num contexto distinto, com outras características, e é muito fácil do errar. scouting, é mais do treinador da equipa principal. Portanto, tens que... Não, eu digo o trabalho de scouting. Às vezes tu ires observar um jogador, estás a observar um jogador de fora do contexto, às vezes isso é difícil. Sim, tens que meter o jogador no contexto e por exemplo, no caso do Kenda, eu lembro do Ruben Amorim dizer que não ia meter nos últimos minutos de 23-24 para o fazer campeão só nesse ano, porque tinha um projeto claro para ele que era meter Kenda logo como opção inicial na época seguinte. E de facto vimos Kenda a fazer logo o primeiro jogo oficial na Supertaça com um gol. Portanto, são jogadores diferenciados que entram logo nas equipas, mas para isso é preciso termos treinadores que também tenham esse tato e que percebam que nem sempre a formação dá pérolas, que os jogadores da formação têm as carreiras que muitas vezes merecem ter e sem desprimor nenhum, muitos deles rumam a campeonatos estrangeiros, a clubes da primeira divisão, da segunda. É verdade que o Benfica, e a Andrea estava a referir isso. E não é por terem menos qualidade. Não, sem dúvida. É porque a fase de maturidade dos jogadores, por vezes, surge mais à frente. Não, lá está. Há jogadores com maior e menor qualidade, e isso acontece. Não, mas o que eu digo é, os dois jogadores com 18 anos. Há um jogador que neste momento aparentemente é melhor, mas o outro, passado 2 anos, pode ser muito, mas muito melhor do que este. E há jogadores que aparecem realmente mais tarde com outro tipo de argumentos. Mas lá está, isto é só para desmistificar que a formação em Portugal também é um bocadinho... é quase uma urgência, porque e vou dar aqui um exemplo. O Sporting, o primeiro Sporting de Ruben Amorim tinha muita formação por necessidade absoluta das suas finanças, que não permitia que o Sporting, por exemplo, fosse atacar o mercado da forma que ataca hoje em dia. E o Benfica a mesma coisa. Este Benfica está a atacar o mercado da forma como está a atacar porque primeiro, sendo que o seu projeto esportivo nas últimas, principalmente na última época, falhou e que quer ou seja, bater a nota, como se diz. Porto e Benfica. Sim, Porto e Benfica. Querem bater a nota para conseguirem resultados desportivos imediatos. E a formação demora. E nós olharmos mesmo para o plantel do Sporting, quem é que sobra desse projeto? E há outro dado. De Ruben Amorim. Sobra Gonçalo Inácio, temos agora Giovanni Kenda, isto falando de jogadores titulares. Deixa-me só dar um pormenor, porque isto muitas vezes não é falado, mas esta também é um dos grandes problemas que as equipas grandes têm em Portugal. A agarrar jogadores da formação, as equipas grandes em Portugal estão habituadas a passear. São maioritariamente dominadoras no jogo, jogam maioritariamente em ataque posicional, em ataque organizado. E, por vezes, não consegues ir buscar jogadores com características, olha, de um Richard Rios, por exemplo, ou outro tipo de características, de jogadores altamente fiáveis, de um ponto de vista ofensivo e defensivo nos momentos de transição, porque não estão talhados, não tiveram a trabalhar durante 6 ou 7 ou 8 anos para fazer aquela função. Por vezes é difícil também, e por isso é que os grandes têm que ir encontrar soluções do outro lado. Muito bem, vamos também daqui a pouco, além deste processo de Ivanovic que já aqui dissemos, pode ter novidades a qualquer instante, uma vez que Rui Pedro Brás está em Bruxelas para tentar acelerar este processo. Como já perceberam também, temos informações novas sobre o processo de Gyökeres e o processo de João Félix, 2 processos que também conheceram alguns avanços nas últimas horas. Mas para já vamos avançar com Richard Rios e Nicolás Otamendi, que são os protagonistas de um vídeo de humor divulgado pelo Benfica. No vídeo, o reforço colombiano chega ao Seixal e é cumprimentado por vários jogadores. Estamos a ver a chegada de Rios, aqui a cumprimentar António Silva, e depois surge Prestiani a dizer a Rios que tem um amigo para lhe apresentar. Os dois vão agora seguir por um corredor. Pelo caminho, houve-se a troca de palavras que foi audível no desentendimento que Rios e Otamendi tiveram no jogo entre Argentina e Colômbia no Mundial. Este som de fundo que estamos a ouvir no vídeo. No reencontro entre ambos, depois desse momento tenso quando estavam ao serviço das respectivas seleções, Otamendi aparece com luvas de boxe, como vemos, e diz a Rios que agora é que vão ver quem é o mais velho. Também aqui Rios a colocar as luvas
E o vídeo termina desta forma, os dois jogadores abraçados e a deixarem esta mensagem juntos pelo Benfica. Mário, um vídeo criativo, aqui a ironizar também aquele episódio mais tenso e também, de alguma forma, também para assegurar os adeptos de que aquilo ficou naquele jogo entre seleções e que não será um problema agora. Parece que foi uma boa política por parte do Benfica também mostrar que aquele episódio foi um episódio completamente isolado. É a passagem de tirar o elefante da sala. Se havia ali algum desconforto ou se alguém achava... Eu pessoalmente tinha dito aqui, eu gosto de jogadores com sangue na guerra. Acho que jogadores que defendem os interesses do seu clube, do seu país, eu gosto de jogadores assim. E, portanto, diga-se passagem, Richard Rios é corajoso, porque enfrentar Otamendi realmente não deve ser fácil para qualquer um, porque Otamendi efetivamente tem mais corpo, é mais aguerrido. E, portanto, o Benfica utilizou uma forma simples, uma forma direta, uma forma que reúne fãs nas redes sociais e os mais jovens, para libertar, no fundo, a tensão que poderia existir, eventualmente, entre um e outro jogador. Portanto, ficou tudo esclarecido. Nota-se claramente que estamos aqui perante dois jogadores que ninguém tenha dúvidas que, se alguém se meter com o Richard Rios, será o Otamendi o primeiro a ir enfrentar e a criar ali uma barreira de proteção. Porque é assim que os capitães fazem, é assim que Otamendi faz, porque Otamendi já demonstrou que é o capitão do Benfica e, portanto, assume essas dores, esses movimentos. Lembramos a tatuagem que ele fez o ano passado, e portanto aqui é um jogador que gosta de aglutinar o grupo, gosta de proteger o grupo, blindar o grupo e, acima de tudo, uma defesa intransigente de todos os elementos. E portanto, com esta situação, uma situação engraçada, uma situação que tem a ver com aquilo que se tinha passado, esclareceu-se tudo e resolveu-se aqui o problema e, portanto, acho que o Benfica, neste caso, esteve muito bem. Porque, e o Benfica agora até está forte em vídeos, porque, como já vimos na apresentação do Benfica District, também houve um vídeo também muito interessante com bonequinhos e, portanto, nota-se que há aqui um investimento nas novas tecnologias, pelo menos para inglês ver, mas são positivas. Estou-me a rir do termo bonequinhos, achei curioso. Mas... André, deixa-me só acrescentar, porque eu lembro-me que nesse jogo o Richard Rios foi questionado na zona mista insistentemente por um jornalista, agora já não me recordo de nacionalidade, e ele insistentemente diz que não havia problema nenhum, foi apenas algo que se passou dentro de campo e na altura até o Otamendi também acabou por desvalorizar a questão. Aliás, Otamendi até teve um papel importante na vinda de Richard Rios, até porque falou também como capitão, e o Rui Costa quis ouvir a opinião de Nico Otamendi sobre Richard Rios não por terem, obviamente, a mesma nacionalidade, mas por serem os dois sul-americanos, e a resposta de Otamendi foi ele que venha, que vai ser claramente um jogador diferenciado, não só em Portugal, mas importante para o Benfica. Com esse carimbo também de qualidade de Otamendi, mas, Gonçalo, já tivemos aqui várias vezes a criticar algumas situações, a forma como o Benfica, em termos de comunicação, geriu algumas situações. Aqui temos de necessariamente fazer o contrário, é aqui uma boa iniciativa do Benfica para eventualmente até sossegar os adeptos que pudessem ter algumas dúvidas sobre o assunto. Só quis recordar o episódio da garagem, por exemplo. Não. Mas olhar para esta... Pelo contrário, está aqui a dizer... Estamos aqui para fazer as notas positivas e negativas, necessariamente. Esse é o nosso papel aqui. Gosto, se não se gosta, a mim dá-me igual. Aliás, eu até por convicção e muita vontade gostava que todos os anos ganhasse um diferente. Ora é um, ora é outro. Acaba por ser cíclico. Infelizmente não é um por ano, mas pronto. Olhar para esta perspectiva, como eu até acho que foi pouco usado. Tiveram aqui muitas cautelas. Eu gostava de ter visto o Rios dentro do ringue com o Otamendi, não sei se estava faísco ou não. Mas também não convém lesionar já o rapaz que acaba de chegar, não é? Porém, se não fosse um combate de boxe, mas fosse um teste português, o Rios levava a melhor. Porque, na realidade, ele tem já um português do Brasil perfeito. Nem parece que é... Não, quem o ouve falar pensa que ele é internacional brasileiro. Absolutamente, sim. Nem sequer há um link à Colômbia. Mas olhar para a questão da resolução deste problema como uma quase banalidade, porque este tipo de episódios acontecem nos treinos com muita frequência, portanto não vejo que tivesse sido, inclusive, problema, ainda para mais no momento em que se sente mais a camisola, tendo em conta que ambos estavam a representar o seu país.
Bruno, em relação àquilo que Richard Rios pode trazer ao Benfica, já muito foi dito, parece-te que pode mesmo ser aqui uma peça fundamental no sentido de fazer a diferença, como por exemplo Enzo Fernandes fez no Benfica, que um Benfica com Enzo Fernandes percebemos quantos níveis subiu em termos daquilo que era o futebol jogado. Achas que Richard Rios pode ser um elemento equiparável, não só em características, não necessariamente em características, mas no peso que pode ter na equipa do Benfica? Sim, algumas ideias sobre o Richard Rios. Acho que vai ser claramente um dos melhores jogadores do campeonato português. Isto se corresponder, se o seu talento corresponder à adaptação ao futebol europeu. Mas eu acho que também é um jogador que tem uma mentalidade que não vai levantar esse tipo de problemas, porque há jogadores que têm um bom lastro na América do Sul e acabam por vir para a Europa e acabar por exemplo, Everton Cebolinha, que era um craque no Brasil. Por exemplo, e é um exemplo várias vezes referido. Sim, mas aqui é diferente. Ele esteve a trabalhar, por exemplo, com o Abel Ferreira. Ou seja, a metodologia de treino, os métodos de treino, a forma e a abordagem ao treino. Mesmo o próprio pensamento, e eu até convido as pessoas a fazerem pesquisas sobre entrevistas dadas por o Richard Rios, e no Brasil há muito o hábito de fazerem podcasts com os jogadores. Há essa liberdade, por exemplo. Nós também gostávamos. Exatamente. Que não existe cá, e eles lá falam muito de forma aberta. E eu estive a ver um podcast do Richard Rios em que ele diz: nós podemos fazer 5 jogos bons e um mau, e o jogo que as pessoas se vão lembrar será sempre o mau. Portanto, a mim o que me compete trabalhar é para nunca fazer jogos maus. Portanto, esse tipo de mentalidade leva-me claramente a própria questão da língua, se me permites interromper, a própria questão de fazer, mostra, não é decisivo para que um jogador vingue falar, mas mostra compromisso. O facto do jogador ter tido esse cuidado de aprender a falar fluentemente português quando estava numa equipa brasileira, também mostra um bocadinho isso. Não, sem dúvida, e mostra que é um jogador que gosta de se adaptar às circunstâncias, que gosta dos desafios e que gosta, sobretudo, de superá-los. Essa ideia que será um dos melhores jogadores do campeonato português, tenho poucas dúvidas. Será um jogador completamente diferenciado no Benfica, e estamos a falar aqui. Eu acho que o Richard Rios é mais um 8 que um 6, apesar de poder fazer as duas posições, e não sendo um mágico como, por exemplo, o João Félix. É um jogador que tem recursos técnicos que lhe permitem sair muito bem, por exemplo, de zonas de pressão, de não ter tanto, não precisar de ter tantos colegas à volta quando passa a linha de meio campo para criar uma situação de perigo, e tem, sobretudo, uma visão para a baliza bastante regular. É um jogador que remata muitas vezes à baliza. Portanto, acho que vamos ver aqui um jogador com uma dimensão futebolística bastante considerável, que vai claramente ajudar a que o campeonato português ganhe ainda mais credibilidade, e neste caso eu acredito que vá fazer aqui uma dupla com o novo Enzo, que o Benfica contratou, não é o outro, mas se poderá ter o impacto do outro. Vamos ver, são jogadores ligeiramente diferentes, mas a dimensão do seu futebol permite que possamos projetar aqui um craque absoluto no futebol português. Desculpa só interromper, claro. Estou a apressar o teu raciocínio, mas o Benfica também divulgou há instantes o verdadeiro reencontro entre Otamendi e Rios. Percebemos claramente que o outro era um vídeo, uma encenação com humor à mistura, mas o Benfica captou também o momento do reencontro entre os dois jogadores para mostrar também que não houve qualquer tipo de tensão, certamente também a recordarem a tal quesilha em campo. Aqui eu quero ver o vídeo depois do treino. Prestiani também aqui com uma expressão curiosa. Mas claramente já aqui a trocarem palavras, a sorrirem também. Vamos tentar ouvir um pouco também do que é dito. Estamos também aqui a ver pela primeira vez em estúdio. Tranquila,
E claramente Otamendi a brincar com a tal situação, a dizer calma, assim que Rios se aproxima. Un poco cansado, pero bien. Un viaje muy largo ayer y el día... Está muito cansado, Toda mi familia está aquí. mas que está tudo bem. Otamendi a perguntar como é que está o reforço do Benfica. ¿Ya está o no? ¿Cómo? Estos días tenés que buscar casa. Já estive para esse ano. E o diálogo aqui a prosseguir, aqui uma conversa muito tranquila entre Rios e Otamendi, com o Benfica também a captar este verdadeiro reencontro entre ambos, que começou com este momento bem disposto de Otamendi aqui a fazer também uma pequena alusão àquele diferente que tiveram quando representavam as respectivas seleções, mas claramente também aqui a reforçar, Mário, o Benfica, que o outro vídeo no fundo era uma brincadeira, mas também aqui nas imagens captar o momento real, aqui a mostrar que não há qualquer problema. De resto seria normal, não é? A menos que tivesse sido dito algo muito grave, é que poderia haver aqui uma tensão existente. Também fez bem o Benfica, uma vez que o outro era claramente um vídeo encenado, também fez bem em divulgar também aqui o verdadeiro reencontro. Reforça um pouco aquela mensagem que no fundo o Benfica queria passar, que há união no balneário. Sim, consegue passar essa mensagem. Estamos perante dois elementos importantíssimos do plantel. Um capitão de equipa, por tudo aquilo que já deu ao Benfica e por aquilo que conseguiu e a postura que tem tido, e que até com um passado pelo Futebol Clube do Porto convenceu os benfiquistas que tem espírito benfiquista, tem a tal mística benfiquista, e depois outro que é o jogador mais caro de sempre da história do Benfica. Numa altura em que se pretende aqui uma revolução ou que se pretende dar a volta a uma situação que se tem estado complicada, o Sporting tem estado a ganhar, o Sporting foi bicampeão, o Benfica não ganhou, este jejum está obrigado ao tal investimento. Este aqui é o maior investimento que o Benfica fez e portanto tem que haver mesmo esta união, tem que haver o capitão de equipa tem que criar o tal conforto, tem que ser ali o elo de ligação entre Rios e todos os outros elementos do plantel, de forma até a passar a mensagem que Rios é alguém que vem para somar, para adicionar, para trazer talento, para ajudar o Benfica a atingir os objetivos que temos há já um objetivo na próxima quinta-feira, ou seja, quando defrontar o Sporting na Supertaça. Portanto, estamos aqui perante dois elementos importantíssimos, com o Otamendi, claro, a fazer aquele papel que ele faz muito bem, que é o de capitão e a liderar. Richard Rios vai ter que dar muito ao pedal, para justificar também, depois convencer também, conquistar o próprio grupo de que os tais 30 milhões de euros que foram pagos por ele justificam. E aí só vai conseguir isso com o decorrer dos jogos e com aquilo que ele fizer nos jogos e contribuir para a equipa. Como dizia o Gonçalo, seria engraçado ver o Rios fazer gato de sapato de Otamendi e se calhar aqui já não havia os tais sorrisos ou então não íamos ter acesso a essas imagens. Mas aqui acaba por comunicar bem, eu creio que, e tu fazes a pergunta e é verdade, acaba por desarmar, acaba por retirar argumentos a quem quisesse eventualmente apontar o dedo a... Portanto, quem nos dera que as comunicações dos clubes fossem sempre assim tão apaziguadoras, tão assertivas. A comunicação do Benfica, pelo menos a nova temporada, começa com nota positiva. Sim, com a nova comunicação também, portanto, parece que sim. Há aqui um sinal, pelo menos, de mudança para a próxima para a temporada, que vai iniciar, estamos ainda em contexto de pré-temporada. Estava aqui também a pensar, Bruno, porque claramente o Benfica, ao fazer este vídeo, tem também esta preocupação. Otamendi é um elemento muito importante na equipa, é capitão de equipa, sabemos o peso que tem dentro do balneário e agora chega um jogador que é a contratação mais cara. Mas o Benfica está a desenhar um plantel onde não há uma estrela, não há um grande investimento. Poderão haver vários, poderão haver jogadores com peso. Aliás, se tivermos Richard Rios e João Félix, dizer que Richard Rios é a estrela da equipa, já vamos de certeza dividir aqui opiniões. É fácil gerir um balneário assim? Sim, eu acho que é, até porque também não estamos a falar de superestrelas estilo Lionel Messi, portanto, mas eu acho que sobretudo é importante que o Benfica tenha a preocupação também nutrir o seu plantel com jogadores
com esta tarimba, até porque perdeu Di Maria, que podemos falar da idade, era o jogador que era e fazia a diferença. Teve a preocupação de renovar com Otamendi por mais uma temporada, assegurando também que a liderança do seu balneário não iria sofrer grandes alterações. Creio que está a tentar precisamente que haja estrelas no céu, neste caso, que haja estrelas, como diz a canção. Uma delas já chegou, Richard Rios, parece-me claramente vai ser uma estrela, como já disse, e vai ser uma estrela porque ainda por cima vai chegar mesmo a voar, porque vem numa forma física que os outros colegas não têm e até creio que poderá ser uma opção bastante importante para a Supertaça. E depois, lá está, a questão de João Félix, que mais dia menos dia, mais semana menos semana, também poderá dar esse brilho ao plantel do Benfica, e aí acho que o Rui Costa está a trabalhar bem. E temos novidades sobre o Benfica. Agora. O Benfica acaba de formalizar a oferta por Ivanovic. Em cima da mesa colocou 20 milhões mais 5 por objetivos. Esta é uma informação do jornal Record. Estamos a ver já o site do jornal Record através deste artigo que poderá ler no site do jornal Record com todos os pormenores em edição premium, com para já este detalhe 20 mais 5, mais detalhes para ler no site. Mas, Bruno, 20 mais 5, ou seja, já tínhamos falado aqui de 20 milhões serem mais ou menos a base para esta negociação, mas também havia informações que o Como a Itália tinha oferecido 20 e que não teria chegado. Achas que 5 por objetivos, se esses objetivos forem mais ou menos de fácil concretização, poderá ser suficiente? Eu acho, sobretudo, que quando uma equipa formaliza uma oferta é porque também tem luz verde da outra parte, ou seja, isto para as pessoas lá em casa também perceber um bocadinho como é que funcionam os bastidores do mercado. Os empresários primeiro falam com o clube, depois os clubes acabam por falar entre si, acabam por perguntar que tipo de oferta é que poderão formalizar. E o Benfica parece-me que formalizou dentro daquilo que o clube de Ivanovic pretende uma oferta concreta de 20 mais 5, que a mim me parece suficiente para trazer um jogador, mas apesar de estarmos a falar do jogador com qualidade e com todo o respeito pelo campeonato belga, é o campeonato belga. Portanto, parece-me uma oferta mais do que suficiente para garantir este jogador e pelo que eu sei, era mais ou menos aquilo que o Sanguiloa estava a pedir pelo futebolista no mercado e a mensagem que foi passando junto dos clubes que mostraram interesse no futebolista. Agora, vamos ver outra questão, que é foi o Benfica pagar, vai o Benfica pagar 20 milhões de euros mais 5 por objetivos por um suplente? Isto só para encaixar com a ideia isso que estava... Isto aqui isso é departamento, não sei se viste o programa de ontem, mas isto é um tema sensível aqui para o nosso Mário Figueiredo. Só para voltar à questão que eu estava a abordar há pouco, porque me dizem que, de facto, o Benfica terá aqui que fazer uma escolha. Ou vem João Félix, ou vem Ivanovic. E se reparares, os valores são mais ou menos os mesmos. O Benfica Portanto, a informação que tu tens e numa fase em que já há uma proposta formalizada, isso pode ser mau sinal para o processo? Neste momento não tenho informações sobre o processo de João Félix. Sei que é um processo que Rui Costa está a tratar diretamente e com a ajuda de Jorge Mendes, um parceiro estratégico, e não há segredo sobre isso, do Benfica e também junto do Chelsea, e que Rui Pedro Brás está com a pasta Ivanovic. O Benfica está aqui
a jogar em vários tabuleiros porque quer um jogador para a frente de ataque. Agora, vamos ver se de facto vêm os dois, se vem só um, até porque, lá está, há Pavlidis. Pavlidis é um avançado cheio de qualidade. Ter um futebolista que se calhar quer jogar por este valor no banco de suplentes não... Pode ser, pode criar aqui algum estabilização. Pode ser um sinal que se calhar outros negócios podem ou não concretizar-se. Mas também temos novidades sobre João Félix, já aqui prometemos vamos dá-las mais à frente, enquanto recolhemos também toda a informação, porque neste momento lá estão a existir movimentações nestes dois processos, mas com esta proposta formal faz-nos lá as contas então, Mário Figueiredo, 20 mais 5 por um jogador que, pelo menos a informação que temos, é para ser uma alternativa a Pavlidis. Neste momento era a informação que tínhamos, vamos perceber depois, com o fechar do mercado, exatamente como é que se posicionará. O problema aqui é que continuamos a falar de contratações sistemáticas acima de 20 milhões. E aqui é que está a questão. O que é que se vai fazer com Pavlidis? Um jogador que custa este dinheiro tem que entrar na equipa. Não pode ser um jogador que vai chegar e que começa no banco e que o Pavlidis começa a titularidade fruto daquilo que conseguiu. Um jogador que chega por este valor, para já, Pavlidis já deve ter a cabeça em água, já deve estar a vida a andar para trás. Já deve estar na dúvida até se isto aparecer antes da Supertaça, o que é que lhe vai acontecer. Agora, estamos a falar em jogadores, e o Bruno há pouco dizia muito bem que o Ivanovic também poderia jogar ali como segundo avançado ou ali numa posição mais recuada. Aqui a questão é efetivamente se vem João Félix ou não. E continua o Benfica aqui num investimento, parece um desinvestimento desenfreado. O Benfica não está a negociar. O Benfica está a pagar aquilo que estão a pedir. Era essa a questão que também te ia trazer, porque a sensação que dá é que o Benfica, tanto para este processo como o de Rios, acabou por facilmente ceder naquilo que eram as exigências dos clubes, dos respectivos clubes dos jogadores. Porquê? Por uma questão de urgência? Eu não posso dizer que faça um bom negócio quando chego e pago o preço da etiqueta, não é? Eu posso ir comprar um fato, chego lá, pago o dinheiro e não posso dizer que fiz um grande negócio, não é? Porque se não me fizeram um desconto nenhum, não me fizeram nada, eu não fiz um grande negócio. Eu estou a pagar aquilo. E foi isso que o Benfica fez. Quando se diz que o Benfica agilizou muito rápido o negócio de Richard Rios, e eu aí percebo, porque havia aqui uma pressa de contar com o jogador já para a Supertaça. No caso do Richard Rios, é uma tentativa de dar aqui já um golpe, dar aqui um twist para a Supertaça. Há aquela necessidade do Benfica ter um resultado positivo. Não, o Ivanovic já surge, mas repara, com estes valores, para ser suplente, já me parece um pouco exagerado. E sabes bem que eu tenho dito aqui que os clubes portugueses têm que perceber de uma vez por todas que não podem comprar baratinho e vender caro. Também vão ter que começar a pagar. Portanto, os 20 milhões já começa a ser quase o normal. O que não é muito normal é o Benfica comprar 3, 4 jogadores a 20 milhões. Isso já não é muito normal. Ou o Futebol Clube do Porto agora começar com o investimento e também voltar a fazer isso. Uma coisa é um ou outro jogador em que tu ultrapassas ali o limite ou até bates o recorde, como aconteceu com o Rios, 30 milhões de euros. Agora, quando começa a ser sistemática é que gera dúvidas. Porque até determinada forma pode estar a desvalorizar um ativo como o Pavlidis. Imagina que o Pavlidis amua ou que fica ou entra em depressão e acaba por não fazer golos. Este é um processo, vai necessitar de um processo de adaptação à equipa e também pode ter ali alguma dificuldade de adaptação. Aqui a questão é, e eu, ao contrário daquilo que o Bruno há pouco disse também, que era fácil gerir estes egos no balneário, não é fácil gerir quando pagas tanto por um jogador, o jogador vem com a expectativa de jogar e depois fica no banco, pode criar ali algum atrito, quer com o treinador, quer até com outros colegas. Portanto, é um risco que o Benfica está a fazer, é preciso não esquecer, eu continuo a achar que esta liga, este campeonato, vai ser um campeonato muito especial. Muito especial por uma razão muito simples. Benfica e Porto partem com atraso e estão a fazer investimentos recordes, tanto um como o outro. O Sporting mais tranquilo e daí só entendo a contratação, por exemplo, do Luís Soares por aqueles valores, 20 milhões, os tais 27 anos, que faz 28 em dezembro, só vejo num contexto porque o jovem ele já tem. Ou seja, tem o Arder, que já tinha contratado, e tem também o Rodrigo Ribeiro, também outro jovem. E, portanto, estamos aqui perante...
Esse também não conta. Mas é isso. Mas a questão é, por exemplo, um jogador mais caro. Aqui a ideia que me dá é que começam a ser muitos galos para o mesmo player, fruto do preço da etiqueta, não é? Fruto do valor com que eles chegam ao clube. Muito bem. Gonçalo, 25 aqui, possivelmente um valor igual ou até superior para Félix, 30 por Rios e também há a informação de que Rui Pedro Brás, além de estar em Bruxelas a tratar de Ivanovic, que vai depois à Holanda também tentar fechar Moussa, que serão outros. Poderemos também ter aqui novidades sobre esse processo, pelo menos há algumas informações nesse sentido e sabemos que é também um dos alvos prioritários do Benfica. Todo este bolo, todos estes milhões com muita urgência, o Benfica arrisca ou não demais de investir tanto? Claramente com o objetivo de pelo menos estar na Liga dos Campeões, penso eu que será o objetivo mais importante, apesar da Supertaça, mas se não entrar na Liga dos Campeões, depois fica com um plantel de luxo para pouco orçamento que terá. Pois eu não sei quão boas estão as finanças do Benfica, mas já existiram aqui vários investimentos muito altos. E o investires alto não significa que tenhas esse retorno desportivo. Obviamente quem tem os melhores jogadores está sempre mais próximo de vencer, mas num jogo coletivo depois há que colocar uma ideia em prol de todas estas características de jogadores que aparentemente são bastante evoluídos. Primeiro, já agora agarrar aqui em coisas que tanto o Bruno como o Mário disseram. A questão de vir da Bélgica, mas é o San Gilloise que foi campeão belga e portanto ainda assim acaba por sair mais valorizado. Bom, há investimentos na segunda Liga Espanhola e na segunda Liga que são acima destes valores. Óbvio que sim. Ou seja, os outros também acabam por ter... Por isso é que eu disse com todo o respeito. Sim, essa capacidade de negociar bem. Outra coisa, não acredito que seja um ou outro. É que não acredito mesmo. É que não joga, não faz sentido sequer. Então, um médio ofensivo, disseram-nos que precisavam um médio ofensivo, uma alternativa ao Pavlidis. Vou descartar todas as outras que já estão fechadas, os laterais e por aí fora. E os médios. Falta um extremo-direito, com características de extremo-direito com pé dominante esquerdo. Falta-nos uma alternativa ao Pavlidis e falta-nos um número 10. Ora, este jogador não é um número 10. Pode ser, eventualmente, a possibilidade de jogar como segundo avançado, mas não é para ser o número 10. Então aí é quase mais um garante que o Félix não vem, mas não é para este jogar, é para o Orsnes jogar naquela posição, ou o Rio jogar naquela posição e o Orsnes baixar. A minha questão é só, se o Benfica está capaz, neste momento, e depois de ter feito o investimento avultado que já fez esta época, e eu penso que já vamos nos 60 e tal milhões de euros, e mesmo com vendas à misturas, há gastos operacionais para suprir, se o Benfica está em condições de pagar 20 mais 5 por Ivanovic e também pagar um balúrdio, e não só em termos de transferência, mesmo por metade do passe de João Félix, e pagar-lhe também... Mas são coisas distintas, ou seja, este Ivanovic... Vou-vos pedir só que sejam mais... Não, podes terminar, apela à tua capacidade de síntese. Ivanovic é no longo prazo, ou seja, eu consigo projetar facilmente a que o Ivanovic possa vir a dar uma grande futura venda. O João Félix acho que é quase impossível o Benfica ter um encaixe financeiro. O que eu acho é que depois do que estou, o Benfica não tem capacidade para dar 50 milhões de euros por dois jogadores neste momento. Não, neste momento. Já deu no passado. Mas neste momento não pode. É meu ver. Porque não os tem. Não tem? Aparentemente tem. Podemos dizer é que pode ser uma prática de má gestão. Agora, se avançam é porque tem. Estamos em período de campanha eleitoral. Não é isso. Eu não sei, a carteira de cada um sabe. Agora, se é boa gestão ou não no longo prazo, isso é outra história. Depois há outra questão, que é aquilo que o Mário estava a dizer, de ir comprar um fato, ter lá o valor e pagar o valor do fato. Dificilmente o fato, a não ser que... O Mário está lá perto, mas a não ser que seja uma celebridade a nível musical, dificilmente o fato vai valorizar. Normalmente um ativo, no longo prazo, e nomeadamente no âmbito do futebol, se tiver esse rendimento ao nível daquilo que se pretende, vai valorizar. E, portanto, eu já vi jogadores a vir por 2 ou 3 milhões, que o flop foi caríssimo, e jogadores por 20 ou 30 que acabaram por ser boas contratações. E por falar em avançado, temos o Artur Cabral também. Então, esse foi o meu exemplo. Ainda para mais, sendo ele bastante mais velho, ou seja, vai diminuir aqui o risco, como é óbvio. Muito bem, e temos também novidades sobre o Sporting. Agora.
São novos dados exclusivos do Now. Ao contrário do que avança o jornalista Fabrício Romano, o Sporting não autorizou Gyökeres a viajar para a Inglaterra para assinar contrato com o Arsenal. Segundo o especialista em assuntos relacionados com o mercado de transferências, o clube de Alvalade já teria dado o ok para que o avançado fosse para Londres. De tal forma que Gyökeres ia realizar os exames médicos nas próximas 24 horas. No entanto, o Now sabe que tal não corresponde à realidade. Apesar de ambas as partes já terem um acordo, o Sporting ainda não autorizou Gyökeres a viajar. Tal só vai acontecer depois da troca de documentação necessária. Esses documentos ainda estão a ser analisados pelo Departamento Jurídico do Sporting. E perguntava-te ontem, Mário, nesta fase, o que é que poderá aqui eventualmente travar um negócio deste género? Certo é que eu não sei exatamente quantos documentos são precisos analisar, mas já estamos nisto há Sabes que o e-mail chegou às horas, 22h13, não é? E, portanto, os documentos chegaram mas era o 13 que era do azar. E daí que... Aqui a questão é assim, aquilo que me parece a mim é que o Sporting não tem já autoridade nenhuma em relação a Gyökeres e, portanto, o jogador não aparece, anda fugido, portanto, se quiser ir para Londres, pode ir para Londres. Não é assim. O Sporting, o dizer que não vai, isso fica-lhe bem. Aqui a questão é que parece-me que Frederico Varandas está a ser igual a ele próprio. Entendeu que o Arsenal e o Hassan Sentikaia e o Gyökeres andaram a brincar com ele durante este período, agora é ele que marca o ritmo. Agora está o Arsenal que apressa, está o Sporting tranquilo e está a analisar. Sendo um contrato em que se falou muito em mensagens e depois não se ouve, e que é um contrato que tem que ser lido, bem lido por vários especialistas para evitar as tais letras pequenas ou aquelas linhas que podem ser estranhas e depois pode vir com alterações. Não foi assim há tanto tempo, por exemplo, que em clubes os jogadores acertavam um contrato e depois quando o iam assinar, afinal, tinha sofrido alterações e as coisas não correspondiam a isso. Fruto dos avanços e recuos que este negócio gerou, e não há dúvida nenhuma, é um negócio que é quase um case study, uma transferência que ninguém entende porque é que andou ali a travar nas migalhas. Agora é Frederico Varandas a fazer prevalecer. Fez uma coisa parecida, Bruno, lembras-te, com a Ruben Amorim. Quando Ruben Amorim vai para o United, obrigou a ficar cá aqueles dias, queria, não queria, o United não queria, depois queria, a verdade é que ele ficou e foi tal e qual como Frederico Varandas quis. Portanto, agora é ele que marca o ritmo, vamos ver, mas eu acredito que já não há maneira de fazer com que o jogador volte atrás, ou que este negócio possa voltar atrás. Bruno, o Sporting não autorizou Gyökeres a viajar, mas também não o tinha autorizado a faltar aos treinos, não é? Exatamente. Portanto, aqui pode não haver essa autorização formal, o que não quer dizer que o jogador nesta fase, quando claramente não está em consonância com a direção do Sporting, poderá eventualmente até já estar em Londres. Eu acho que, primeiro ponto, Fabrício Romano não tem sempre razão. Segundo ponto, acho que a grande palavra que falta aqui é o ainda não autorizou Gyökeres a viajar, até porque as informações que tenho recolhido também ao longo do dia é que isto está ali nos 97, 98, 99%. É normal que haja escrutínio a este tipo de... É normal também o tempo em que está a ser analisada esta documentação? Estamos a falar em termos fixos daquela que será a maior venda da história do Sporting. E com tanta problemática que houve em termos de, por exemplo, a Hassan Sentikaia abdicar da sua cláusula, aliás, da sua fatia do negócio, que são os 10% a que tem direito, segundo os regulamentos da FIFA, para aumentar o bolo e assim satisfazer as pretensões de Frederico Varandas e permitir que o negócio chegue aos 80%, é normal que os departamentos jurídicos, principalmente o do Sporting, queira escrutinar a proposta que foi ontem, aliás anteontem, endereçada à SAD do Sporting da forma mais minuciosa. Mas isto é uma questão de segundos. Não sabemos se neste momento até o negócio já não está fechado. É uma questão de irmos fazendo refresh no site, e passo a publicidade da CMVM, ou no site do Record, ou no site do Correio da Manhã. A CMVM diz-me o Pedro Carreira que não há nada. Pronto, ao Record, como sabes, estamos também sempre muito atentos. Nós o que sabemos é que ainda faltam analisar ali alguns documentos, mas nada que possa colocar em causa o acordo. Portanto, se é possível que o negócio fique hoje
fechado. É muito provável que fique. Se poderá ser só amanhã, também é possível. Vamos ver. Falta ali uma ínfima parte, como o Mário disse bem, o Sporting está a escrutinar e a fazer o seu papel depois de um duro e penoso processo. Não foi só para o jogador, porque o Sporting também penou com este processo. O Arsenal menos, porque ainda está na sua pré-temporada, no seu tour asiático, mas tudo isto é normal, mas parece-me que ainda hoje podemos ter as grandes novidades que toda a gente anseia sobre o caso Gyökeres. Gonçalo, uma novela que aparentemente pode estar aqui a chegar ao fim, daqui a uns anos, quando olharmos para trás, qual é que achas que é o principal pormenor que vamos destacar sobre esta novela? Quando estivermos a falar com outras pessoas, lembras-te quando Gyökeres fez greve, quando Frederico Varandas bateu o pé? O que é que achas que é disto tudo, o que é que vai sempre sobressair desta história? Depende da forma como isto é resolvido. Se for resolvida bem, toda a gente se vai lembrar do Homem da Máscara, que teve um impacto brutal no Sporting. Se o Gyökeres, depois de ter por A mais B já tudo preto no branco e assinado, e a tal justificação que eu acho que é necessária por parte do Gyökeres, explicar o porquê de não se ter apresentado, depende do que é que ele vai dizer, porque se ele quiser falar... Todos sabemos. O quê? O que é que ele não vai? O que é que ele vai dizer? Não, sim. Vai dizer que o Sporting incumpriu na palavra que lhe perguntou, mas isso parece-me... Não sei se vai... que vai acontecer essa... Não sei. Acho que... Debatíamos isto aqui ontem. Acho que com a resolução do processo... O que eu faria se fosse Gyökeres era se calhar esquecer e prosseguir a minha vida profissional. Não, se ele tiver razão, não vai se calar. Se ele tiver razão, imagina, se ele está a ser incompreendido em todo este processo, pode ter perdido a razão ou não se ter apresentado. Mas se ele está convicto que lhe foi prometido algo que não foi cumprido, não acho que tenha que ficar calado. Até pelo contrário, até porque a imagem dele está marcada, está manchada neste momento no Sporting. Mais do que isso. Não é só no Sporting. Então. Mais do que isso. Era isso que eu ia chegar. Mais do que isso, no meio do futebol, parece que o Gyökeres e o empresário é que bateram o pé e era a maneira deles. Ora, se lhes foi prometido algo... Foi quase isto. Não sei se foi, eu ainda não ouvi a parte do Gyökeres. Eu ainda não sei exatamente o que é que lhe foi prometido ou não. Mais do que isso, ninguém esteve nas reuniões, a não ser Frederico Varandas, creio que da própria boca desse empresário. Mas parece que muita gente esteve. A questão é essa. Mas ouvimos tanta coisa todos os dias sobre o processo, que eu acho que... Mas por isso é que eu não consigo dizer que já sei o que é que ele vai dizer. Eu não sei o que é que ele vai dizer. Estar a mexer, entre aspas, em questões de bastidores que tanto podem virar para um lado como para um outro. Até porque o Record teve, e já falamos sobre isso, acesso às tais mensagens que foram trocadas entre a Sunset Encaia e na altura Hugo Viana. Eu não sei se Gyökeres vai querer falar sobre a situação, porque se falar sobre a situação só vai ter um objetivo, que é atacar Frederico Varandas, que segundo a Vítor Gyökeres será o grande responsável pela transferência não estar já efetivada. Mas também falando... Mas diz-me uma coisa, mas espera, deixa-me só concluir. Se te apontarem aqui como mau profissional... Deixa-me só concluir. Se te apontarem aqui como mau profissional... Só para perceberes a ideia. Mas se te apontarem aqui como mau profissional... Mas para perceberes a ideia... Depois passas à frente e dizes... Mas eu não tenho... Lá está, a diferença entre mim e o Gyökeres é que eu não tenho 3 milhões de seguidores no Instagram. Eu mas até podia ter só um seguidor, mas se me tivesse a apontar uma coisa que eu não era, eu queria falar. E nem sou idolatrado. Mas isso, lá está, eu acho que estás a comparar o incomparável. Mas como é que é o incomparável? Nem sou. Espera, deixa-me só ver. Estamos a falar de dois profissionais. Se me deixares terminar o meu raciocínio... Tu também me interrompeste. Eu é que estava a falar sobre o Gyökeres. Mas só para tu perceberes. Isto aqui é dinâmico. Obviamente, mas só para tu perceberes que eu como não tenho 3 milhões de seguidores no Instagram, nem sou idolatrado por uma franja de adeptos que me viu ser o melhor marcador da equipa nos últimos 2 anos. Eu acho que Gyökeres, direcionando palavras, obviamente que se o fizer fará a Frederico Varandas, também vai causar impacto em pessoas que
em quem ele deixou uma marca absolutamente incrível. Sabes aquele dizer que quem não adeptos se sente não é filho de boa gente. Que foi nos Não adeptos do interessa, Sporting. não interessa os soundbites, se ele tem 10 milhões, 20 milhões, 100 Certo. milhões, tem apenas um seguidor. Se achar que foram incorretos Interessa. para com ele, Interessa. tem que falar. Não me interessa nada. Não, porquê? Desculpa lá. Tu tens que ter respeito por quem te Até pode idolatra. ser. Não é, não tem, mas isso não está em causa. Não estamos aqui a falar. O que eu Mas estou a está. dizer é que não interessa Claro a que está. quantidade, interessa a qualidade. Não interessa se tens 100 pessoas para falar ou se tens apenas a tua mãe ou o teu pai para explicar o porquê do teu comportamento. Pá, eu pelo menos vejo assim. Se eu tiver um mau comportamento, eu gosto de justificar ainda para mais àqueles que são mais próximos. Eu não, porque houve pessoas que pagaram um bilhete, compraram merchandising, miúdos que na escola fazem a máscara do Iócaras, e o Iócaras é um ídolo para muita gente. E normalmente... Mas isso não está em causa. Não está, claro que está O que tu em me causa. estás a dizer é que alguém que tem pouco soundbite a nível do mercado não se deve defender. Quem tem, Não, deve-se eu não- defender. Não, eu não disse isso. O que eu disse foi que Iócaras, que eu acho que Iócaras não deve apontar o dedo a Frederico Varandas nem a todo o processo, porque eu acho que isso pode criar, ter um impacto no universo sportinguista grande e que isso pode ter um impacto na imagem com que Iócaras saia... Não achas que ele está com uma boa imagem agora? Acho que não, mas acho que para não a piorar, acho que... Mas como é que é piorar se ele achar que tem uma outra... Desculpa lá. Vamos lá. Criticando todo o processo. Vamos lá ver as Gonçalo. coisas. Há uma coisa que é crítica e é indesculpável, eu não sei como é que ele vai dar a volta à questão, que é o facto de não se ter apresentado. Não sei como é que ele se vai justificar quanto a isso. Acho que não tem forma de o fazer. Pode aflorar, mas acho que aí é uma cruz, não tem forma de dar a volta. Agora, se lhe foi prometido uma coisa, se não foi cumprido, ainda para mais, aparentemente, até acabaste de dizer que o Record teve acesso às mensagens. Está lá escrito, preto no branco. Não interessa se é interpretação, se é os tais entre os 70 e os 80, se é um intervalo ou não. Mas se ele está convicto, até podiam não existir mensagens, que lhe foi prometido, olhos nos olhos, podia sair entre aquele valor, Sim. e que neste momento está a ser apontado como um péssimo profissional, como alguém que borrou por completo a pintura, podia ter saído em ombros na maior figura, se ele acha que está a ser injustiçado, achas que não tem a responsabilidade de falar, de Deixa-me se ouvir defender? também o Mário. O Mário desabasta bem. Eu estava a esperar que me passassem a bola e já estava aqui a aquecer, já estava quase a reclamar com o treinador. desculpa. Porque a verdade é que já estava a aquecer há tanto tempo, já parecia quase o Di Maria naquele jogo em que ele fartou-se de aquecer no Estoril e depois não entrou. Aquilo que me parece a mim, eu entendo aqui as duas partes. Entendo o Bruno, aquilo que o Bruno diz, mas há uma questão. Entre os sportinguistas, o Gyökeres era unânime, todos gostavam dele. Perante esta situação, criou-se a tal divisão. E aí tenho que concordar com o Gonçalo. Ou seja, neste momento, há menos adeptos do Sporting a gostar de Gyökeres do que havia, porque não entendem este comportamento. E aí entendo o Gonçalo no sentido em que ele diz, bom, se ele tem a tal oportunidade de se justificar e explicar, se calhar os adeptos, aqueles que agora já não concordam tanto com ele ou que já não gostam tanto dele, podem ter aqui uma oportunidade de ouvir o que ele tem para dizer. E ficava-lhe muito bem a falar sobre o processo e manchar um clube que lhe deu a mão, que Bruno, pagou 20 milhões eu fui o primeiro a dizer aqui, para um jogador que estava no Championship, etc. Bruno, eu fui o primeiro a dizer aqui que a melhor coisa que Frederico Varandas tem a fazer agora é enviar um queijo numa cesta e uma garrafinha de vinho e desejar boa sorte a Gyökeres, que continua a ter boa sorte em Inglaterra e continua a projetar a sua carreira. Porque realmente tudo o que vier agora vai só criar aqui ruído e destabilizar. Mas eu entendo... Claro que sim, mas eu entendo aquilo que o Gonçalo diz. Depois do negócio estar fechado, é para limpar a imagem. De explicar, eu não compareci. Mas tu podes limpar a imagem com silêncio. Não podes. Como é que vais fazer? Aliás, o silêncio, como disse o Gonçalo ontem, vai dar razão a O silêncio só diz assim, eu queria forçar a barra para sair. O silêncio às vezes é dor. Às vezes, mas aqui não é ouro. Não sabemos. Repara uma coisa, se ele não falar, o que está claro para toda a gente... Mas deixa-me só dizer uma tem que coisa, falar. Bruno. Não é? Criticar não Frederico concordo. Varandas não é criticar o Sporting. Criticar Frederico Varandas é criticar um funcionário, o mais alto funcionário do Sporting, que recebe ordenado. Não é criticar o clube. Portanto, Gyökeres, se colocar o ónus em Frederico Varandas, não está necessariamente a criticar o Sporting ou os adeptos do Sporting, nem colocar em causa a instituição, apenas a gestão. Mas não é? apontando o dedo a Frederico Varandas, está a apontar o dedo a uma pessoa que, a meu ver, e isto é a meu ver, neste negócio sempre defendeu, quer as pessoas quer não, defendeu os interesses do Sporting. Obviamente que está a apontar o dedo ao mais alto responsável do Sporting. Mas foi a pessoa que
ao contrário do que aconteceu noutras ocasiões, com outras gestões, se calhar já longínquas, defendeu os interesses do Sporting sem comprometer aquilo que disse à partida ao jogador, que é: eu não vou exigir a tua cláusula de rescisão. Portanto, mas à vontade, não é à vontadinho. Portanto, ele foi intransigente. Pode-se dizer que ele, no final, foi intransigente. Eu acho que isso é meritório. Mas faltou diplomacia até lá. Em prol do quê? Faltou diplomacia até lá. Mas em prol do quê? Vamos lá ver. Até pode não ter sido... dos interesses do Sporting. Até pode não ter sido ele, Frederico Varandas, e sabemos que não, que escreveu as mensagens e que lhe prometeu. Mas não foi alguém de sumenos. E, portanto, se mas o houve líder uma máximo de uma estrutura... se o líder máximo de uma estrutura, de uma empresa, seja do que for, tem a responsabilidade máxima de exercer o papel de líder, também tem que dar a cara quando alguém abaixo de si acontece Deixa-me só dizer. Força. A questão aqui não está se Frederico Varandas esteve bem ou mal, até porque Frederico Varandas provavelmente até foi o menos culpado no meio disto tudo. Porque alguém, e esse alguém aparentemente foi Hugo Viana, comprometeu-se que poderia sair por aquele valor. E Hugo Viana, atenção, não estamos a falar que é um mau profissional. Antes, pelo contrário. Só que aquilo que me parece que não é muito pouco vulgar em tudo isto é que não há nada escrito. Ainda agora estava aqui a ver, vai haver outra novela, porque o Fabrício Romano diz que o Sesco também já tem um gentleman agreement para sair entre os 70 e os 80 milhões com o Leipzig, mais 5 ou 10. Portanto, estas questões, quando estamos a falar de tantos milhões, não faz sentido ficarem coisas apalavradas. Até porque, vamos lá ver, primeiro, se eu me comprometo contigo, tu podes sair abaixo da cláusula. Eu acho que é normal, se tu me vais negociar a seguir ou vais negociar o Mário, é normal, a primeira pergunta que tu fazes é: ok, qual é o valor mínimo que eu posso começar a falar com os clubes? E Frederico Varandas sempre disse que não houve nenhum número. Ora, nas mensagens, acho que é claro, está lá bem o número. Até se fala de bónus e por aí fora, e eu não vi a mensagem. Até se fala de bónus e tal. Segundo o que eu sei, segundo as mensagens a que o Record teve acesso, as mensagens podem ter duas leituras, uma a favor de Gyökeres e da sua entourage e outra a favor do Sporting. A única coisa que eu sei Mas Bruno, se me permites, claro. aí há um erro do Sporting então, não é? Então. Quando estamos a falar de verbas 60, 70, 80 milhões, não pode haver mensagens dúbias. Aí, pelo menos, há aqui, como se costuma dizer nas empresas, que é mais simpático, uma oportunidade de aprendizagem, então, assim, não é? Uma oportunidade de aprendizagem por parte de quem... Se ninguém tem medo, e sobretudo, se a entourage de Victor Gyökeres não tem medo de mostrar a verdade publicamente, e não só nos bastidores, que falem que alguém deu uma entrevista, porque até agora... Então, mas é isso que nós estamos a falar. Espera. Que o Gyökeres tem que falar. Porque estás a dizer que ele não tem que falar. Porque até... Não, mas que se ameaçaram nos bastidores que iam... aqui não estou a falar do Gyökeres. Bruno, também já aqui, e até penso que foi o Pedro Sousa que estou a falar disse isto. Como é que fica um empresário perante o mercado se mostra mensagens que à partida não são trocadas entre um responsável de um clube e ele próprio? Também ao mostrar as mensagens, possivelmente não estaria a fazer um favor a si próprio. Então pronto, não mostrando as mensagens, que a Setinkai venha falar publicamente. Ele tem os meios... Gyökeres. Que a Setinkai venha falar publicamente. Porque até agora, até o dia 24 de julho de 2025, a única pessoa que veio falar publicamente e que deu esclarecimentos públicos sobre esta questão chama-se Frederico Varandas. Foi a única pessoa. Diga-me o que disseram, passem as mensagens que quiserem. O Setinkai não tem contrato com o Sporting, é o Gyökeres. Mas tem contrato com o Gyökeres? Isto não é uma marioneta que alguém está... O Gyökeres não é propriamente um menino com 12 anos que está ali a ser... Ele sabe exatamente o que é que quer. Isso és tu que acreditas. Eu não acredito minimamente. Um homem como o Gyökeres se deixe ludibriar, nem manipular. Eu não acredito nisso. E, portanto, mais do que isso, ele disse numa história do Instagram que há muita coisa enganada, que é muita mentira a circular e que ele, em momento oportuno, iria falar. Eu acho que o mostrado das mensagens era se isto rompesse por completo, as mensagens iam aparecer à esquerda ou à direita. Então, mas neste momento ele vai dar a cara e vai explicar. O empresário de Gyökeres não vai falar publicamente sobre o assunto. Mas porquê é que ele tem que falar? Então, e porquê é que Gyökeres tem que falar? E porquê é que Frederico Varandas porque é a parte interessada. O fez quando não tinha necessidade? Vamos lá ver. O Setinkai nunca falou. Foram muitas notícias
que obviamente nós conseguimos tentar ter aqui um faro, não é? Que se percebe de onde é que vem, mas não falou. Ele no limite pode dizer, desculpem lá, isso é mentira, eu nunca plantei nada. No limite pode dizer isso. Frederico Varandas teve uma grande vantagem, deu a cara e deu a sua versão. Ora, do outro lado não está o agente. O agente está em representação. Se tu fores a tribunal, podes ter um advogado ao teu lado para te ajudar. Mas quem está ali com a fotografia és tu. E, portanto, eu aqui espero é que Gyökeres quer ouvir a versão do Gyökeres. Quer perceber do que é que ele estava convencido que o levou a ser um mau profissional. Neste momento ele é mau profissional. Agora, resta saber se ele tinha de facto uma promessa que o levou a passar uma linha que não devia ter passado, que é o facto de não se ter apresentado, ou estava absolutamente a forçar a barra para sair. Se ele ficar calado, a imagem que passa é que ele teve a forçar a barra para sair. Deixa-me também aqui tocar toda a razão para o Deixa-me aqui reforçar então agora também o ponto de vista do Bruno. Por outro lado, ao apontar o dedo, seja a Frederico Varandas, seja de forma global ao Sporting, também pode hostilizar ainda mais aqueles que estão do lado de Frederico Varandas, que já percebemos que há uma grande falange, se não a maioria, não sei exatamente quantificar, mas já há demonstrações disso mesmo, de apoio à forma como Frederico Varandas dirigiu este processo. Poderá haver aqui aquela circunstância em que os adeptos, mesmo ouvindo a justificação de Gyökeres pelo facto de apontar o dedo ao Sporting, que digam um pouco, que usem aquela expressão, cuspir no prato onde comeu? Eu não vejo a coisa por aí, porque vamos lá ver outra vez. Se não existissem mensagens, nós nem sequer podíamos estar aqui a falar sobre a possibilidade de terem falado em números, mas nas mensagens está lá escarrapachado. E é difícil, para mim é difícil compreender tipo, como é que tu, se calhar, não consegues perceber que Gyökeres, falando neste momento, só vai meter mais achas numa fogueira que está altíssima. É que Gyökeres vir a público. É porque ele não vem a público dizer assim: olhem, meus amigos, isto passou-se assim e aquele outro. Não, Gyökeres, se vier falar a público, vai dizer tudo. E se disser tudo, vai apontar o dedo em todas as direções e vai sair por muito dinheiro, mas pela porta pequena. E Gyökeres, como um jogador inteligente que é, e tu disseste que ele era um jogador inteligente. Isso demonstra incapacidade. Não. Às vezes tu estás calado. Incapacidade. Às vezes utilizar o silêncio é a forma mais inteligente de nós lidarmos com o processo. E por vezes também cobarde, porque repara, se tu cobarde. Como é óbvio, repara numa coisa, tu estás só a olhar para uma perspectiva, e atenção, eu não faço ideia quem tem razão. Agora, não consigo compreender como é que alguém que não ouviu a promessa consegue dizer com toda a clareza que não, é assim e é assado. Eu não consigo, eu não sei. Há uma coisa que eu sei, é que eu colocava nos sapatinhos do Gyökeres, se eu soubesse que me tinha sido prometido uma coisa e que não estava a ser cumprida, eu queria falar, deixar a coisa resolvida. Mas isso és tu. Como é óbvio, estou a falar por mim, não estou a falar por ninguém. Tu falas por alguém? Então sou eu, pronto. Tu estás-te a meter nos sapatos do Gyökeres. Como é óbvio, não aqui falamos de terceiros. Quando nós falamos de terceiros, temos que nos meter nos sapatos do terceiro. Sim, mas tu dizes que não metes no lugar das outras pessoas, estás-te a meter nos sapatos do Gyökeres? Não meto no lugar das outras pessoas? Como assim? Acabaste de dizer, se eu fosse o Gyökeres. Mas não és, a questão é essa. O Gyökeres, lá está, vai tomar a decisão que deva tomar. O que é que isso significa? Não, tu parece que estás aqui a precipitar que queres ouvir uma justificação do Gyökeres, quando ele não é obrigado a dar. A minha análise é tão simples quanto esta. Se o Gyökeres não justificar o porquê de não ter apresentado aos treinos, significa que ele e o empresário, mais o Arsenal, tiveram a forçar a barra para sair. Ponto final. É a única forma de analisar isto. Mário. Se do outro lado... Não acho que seja a única forma. Mário, se não desmarcares, eu estava aqui como um telespectador. Deve estar interessado a ouvir aqui este debater das coisas. Eu acho perfeitamente incompreensível como é que não se entende isto. Se repara numa coisa, se tu alguém te critica e coloca em causa o facto de estares a ser um pouco profissional, já não vai conseguir limpar. Deixa-me lá acabar, Bruno. Deixa-me lá acabar, se faz favor. Não é se alguém ele faltou aos treinos. Podes, acaba lá. Obrigado. Se ele faltou aos treinos, a partir daí perdeu a razão. Esta novela já leva alguns meses, já leva aqui algumas semanas. Ora, quando isto acontece, ele teve aqui a forçar a barra. Ora, a partir do momento em que não se apresenta, perde a razão. Mas ele também sempre disse que ia justificar o porquê de não ser apresentado. Ora, esse racional pode trazer aqui um atenuar da realidade. Já não se livra de ter sido mau profissional por não se ter apresentado ao trabalho. Mas se lhe foi prometida uma coisa que não foi cumprida, eu percebo e entendo, de certa forma, o porquê de estar desiludido. Mário. Mas
Repara, Tens que desmarcar também, Mário. Não, a mim é verdade. Mas Mário aqui, está aqui o nas debate, costas, eu não é? estava a ver o debate e também estava interessado. Certamente como o telespectador. Aqui a questão, aquilo que me parece a mim é que efetivamente temos aqui duas posições que foram extremadas. Há um ídolo de um clube, que é o Gyökeres, e há um presidente do clube. O Frederico Varandas sai reforçado desta negociação perante os adeptos porque foi intransigente na defesa. Frederico Varandas falou nas alturas certas, lidou muito bem com este processo, revelou muita experiência, e ele que nem é um bom comunicador, revelou muita experiência na comunicação que fez. Portanto, sempre que este processo podia escalar para um incêndio quase incontrolável, ele falou e apaziguou, sempre. Nunca fechou a porta a Gyökeres. Esticou sempre a corda, sem nunca a deixar partir. Isso é muito importante. E foi isso que ele foi fazendo ao longo desta negociação, que foi efetivamente difícil. É óbvio que não se quer que Gyökeres venha falar já. Gyökeres não pode falar já, só quando assinar o acordo. E provavelmente, e se há uma coisa que acontece neste tipo de contratos, pode haver aqui também alguma cláusulas de sigilo e, portanto, não se pode falar mais nada sobre isto ou sobre aquilo. Se calhar é essa cláusula que está aqui a empurrar outra vez, a criar aqui esta situação. Porque esta situação criou muito atrito, quer a Inglaterra, porque o Arsenal, afinal, andava a contratar jogadores e a pagar as cláusulas, ou pagar os valores que lhes era pedido, o tal preço de etiqueta, e a este não. A este andou aqui. Portanto, eu acredito que eles vão tentar resolver aqui a situação. Acredito que vai haver uma entrevista de Gyökeres, ou pelo menos uma publicação nas redes sociais de despedida, onde pode ser um pouco dúbio, se calhar, mas vai ter que agradecer aos adeptos tudo aquilo que os adeptos lhe deu e tudo aquilo que o Sporting deu, porque não há dúvida, o Gyökeres, quando chegou ao Sporting, não tinha nada a ver com este que sai agora. Este Gyökeres é um jogador 10 patamares acima, muito melhor do que aquilo que era, e portanto também tem que ter essa capacidade de agradecer, e o Bruno há bocado falava nisso, aquilo que o Sporting lhe proporcionou. É preciso não esquecer também, o Sporting melhorou-lhe muito a vida desde o Coventry para o Sporting, e agora é óbvio que o Arsenal vai dar sucesso. Olha para onde é que foi o Ruben Amorim, olha para onde é que foi o Viana, claro, vem para onde é que vai o Gyökeres. Quer dizer, quando tu tens sucesso é normal que isso aconteça. Deixa-me pegar aqui no outro ponto. Não farei como o Bruno, e peço a tua ajuda neste ponto, não farei como outros fazem, que é pegar em coisas das redes sociais e torná-los factos, mas pegando em algumas coisas que li nas redes sociais, não sei porquê, apareceu-me questões sobre o joelho de Gyökeres eventualmente ser aqui um entrave. Tens alguma informação sobre a condição que sabemos que tem no joelho e que até já obrigou a paragens? Se neste momento poderá esta fase ser concluída, a fase das negociações, e depois nos exames médicos termos aí alguma surpresa em relação ao joelho, sendo que a Sanseticai, penso que neste processo também se revoltou contra o Sporting, ou pelo menos houve mensagens neste sentido, os representantes de Gyökeres não terem ficado confortáveis com o facto do Sporting divulgar algumas questões sobre essa questão do joelho. Não sabe, de facto, há um ano foi operado ao menisco. É um futebolista que também na última temporada teve que desacelerar um bocadinho até ficar alguns jogos de fora, porque ser Gyökeres tem as suas consequências. Mas não creio que seja... Não creio. Tenho a certeza que não é um problema grave neste momento para um profissional de 27 anos. Obviamente que mais tarde todas as mazelas de um atleta de alta competição, se não se cuidar devidamente, vem ao de cima. Obviamente que se calhar aos 35 vai sentir ali uma dorzinha ou outra. Obviamente que os problemas, principalmente nos joelhos, ficam lá sempre e acabam por, em determinada altura das temporadas, dar alguns problemas aos jogadores, mas acho que não foi por aí. Acho que não houve aqui qualquer tipo de impasse por questões relacionadas com o estado físico de Gyökeres. Lá está. Ouviu-se muita coisa sobre esse processo. Porquê? Porque este processo também precisou que se ouvisse muita coisa. Aliás, nós até ouvimos e eu lembro que até estávamos os dois sentados nesta mesa. Ouvimos que o pai de Gyökeres esteve em casa e que teve uma noite de autêntico choro perante a possibilidade deste negócio não se fazer. Portanto,
Mais uma vez, ouvimos uma história de bastidores de alguém que não quis vir a público falar sobre uma situação, mas que vários meios de comunicação disseram que toda esta situação arrasou a família Diócares ao ponto do pai chorar, enquanto o filho, na sua paz e serenidade, estava numa praia em Maiorca a faltar aos treinos e a apanhar sol. Só para rematar fecho. Estávamos aqui, peço desculpas, também estamos aqui a receber algumas informações e vamos, assim que tivermos todos os dados, dá-las já a seguir. Mas, Mário, também esta questão do joelho, e volto a dizer, não é tornar aqui rumores, factos, não é isso que queremos fazer aqui, mas porque não... Vejo várias conversas nesse sentido, aliás, já se houve desde os tempos em que troca o Coventry pelo Sporting, no sentido em que, como é que um jogador que de cara já era craque, não teve mais mercado, não teve... Se calhar agora, havendo este processo, percebemos também porque é que não teve mais mercado ou porque é que se calhar outros clubes não chegaram sequer a entrar na corrida, mas ouve-se falar assim de haver qualquer coisa que podia haver fisicamente com Gyökeres. A verdade é que, pronto, os números nunca chegaram a confirmar nada desses em relação a esses rumores. Não, isso... Nisso tens razão. A questão é que a questão do joelho, o próprio empresário é que também lançou essa confusão. Lembras-te de umas declarações que ele faz a um jornal sueco e os jornalistas suecos são tão sérios como nós, portanto vamos acreditar naquilo que eles têm, em que utilizam a fonte do empresário e que o empresário se manifestava revoltado o Sporting por ter divulgado aquela operação que fez. A verdade é que ele depois veio desmentir isso, mas ele é que veio reavivar esse problema do joelho. Muito bem. Em termos de treino e em termos de jogo, nunca se viu o Gyökeres assim limitado ou que isso impossibilitasse que ele fizesse os tais 54 golos em 52 jogos. Muito bem, temos novidades do processo Félix. Agora. Estamos já a ver o site do Correio da Manhã com o Chelsea com novas exigências por João Félix e é um exclusivo do Correio da Manhã que vamos detalhar mais à frente, mas que para já é este o ponto que nas últimas horas tem travado este negócio e diz respeito a uma cláusula que o Chelsea quer pôr e que também diz respeito a Ricardo Horta, como vemos ali, mas vou explicar tudo a seguir ao intervalo. Como prometido, vamos revelar então estas novidades sobre o João Félix que dizem respeito a um exclusivo do Correio da Manhã. O Chelsea quer que o Benfica se comprometa por escrito a pagar todas as propostas que vier a recusar no futuro por João Félix. Ou seja, é basicamente a mesma cláusula que acabou por impedir a transferência de Ricardo Horta no verão de 2022 do Braga para o Benfica. São essas as garantias que estão nesta altura a bloquear o acordo. Tal como já revelámos em exclusivo, o negócio pode ficar concluído por 25 milhões de euros por metade do passe de João Félix. Também já há entendimento para que o avançado aceite as condições do Benfica, que lhe propõe um salário significativamente mais baixo do que aquele que tem em Londres. É lá que o jogador de 25 anos tem estado. Hoje, questionado pelo canal CNN, Félix manteve em silêncio total. As últimas declarações públicas são aquelas que fez à CMTV há cerca de 2 semanas, quando assumiu que quer voltar ao Benfica. Mário, aqui, se nos lembramos no processo de Ricardo Horta, ficou isso apalavrado e o Braga depois acabou também por ter de recorrer a tribunais e mesmo instituições que gerem o futebol para também resolver este diferendo, porque o Braga tinha acordado se não aceitasse as propostas por Ricardo Horta, depois tinha de indenizar na altura o Málaga. E teve mesmo de chegar a um acordo para que tal acontecesse. O Benfica rejeita essa possibilidade. Percebes o ponto de vista do Benfica? Olha, acima de tudo quero destacar esta notícia do Correio da Manhã e a Tânia Laranjo, que é ela que assina a notícia. Aliás, as últimas declarações de João Félix é precisamente a Tânia Laranjo. E, portanto, com o selo de qualidade da Tânia Laranjo, significa que Félix está efetivamente mais perto, mas que há esta exigência. E, portanto, estamos aqui perante uma situação que é de evitar precisamente isso. Porque aquilo que o Chelsea pretende é tentar ir minimizando os gastos que teve com João Félix. Ou seja, vai vender 50% do passe, 25 milhões, faz já esse encaixe, mas depois quer mais-valias de todas as propostas que possam aparecer. Imagina que o Benfica não revela essas propostas, mantém no silêncio. Propostas que podem ser positivas e que o Chelsea pode
tirar benefício delas. Ou seja, e por isso é que há esta necessidade de que o negócio fique efetivamente tudo escrito para que ele possa vir. Esta situação com o Sporting Braga, vou-te só lembrar, arrastou-se por tribunais. A verdade é que o jogador perdeu uma excelente oportunidade de jogar para o Benfica, ou seja, podia ter vindo projetar a sua carreira numa altura em que estava ainda com muito fulgor e que, portanto, iria certamente deixar a sua marca no Benfica, dar um salto qualitativo na sua própria carreira, e a verdade é que foi permanecendo no Braga. Ele despediu-se, inclusivamente, os adeptos. E depois acabou, claro, e depois acabou por o próprio Braga ter que ressarcir o anterior clube do Ricardo Horta, porque havia essa necessidade. Se aparecesse uma proposta, eles teriam direito a uma percentagem. Para não pagar a percentagem, esconderam a proposta. Só que as notícias foram saindo e depois houve provas que comprovaram e o Braga teve que pagar, inclusivamente, uma indenização ao Málaga, salvo erro. A questão existem propostas que tu não podes esconder. Sim, claro, quando são essas evidentes. Por determinado valor tens sempre que comunicar à CMV. Mas, Gonçalo, também percebes aqui o lado do Benfica, ou seja, certamente o Benfica, fazendo este investimento, poderá depois também olhar para uma futura venda de João Félix. Às vezes falamos muitas vezes de, por exemplo, a Arábia Saudita, outros mercados até que podem fazer propostas muito interessantes. Entendes o Benfica querer se proteger de ter de indenizar o Chelsea para não ter que pagar por qualquer proposta que chegue? E aqui não é exatamente claro se há um valor mínimo até para essas propostas. E que até poderia ser normal que existisse. Agora, parece-me que estes solavancos do negócio com o Chelsea são absolutamente normais. Eu continuo com a dúvida, com o tal busilis da questão, onde e como é que o Benfica vai pagar, mesmo que haja um baixar da massa salarial do Félix, dos tais cerca de 90 milhões até 2031, e que vá até aos 80 ou até aos 70, não sei, como é da questão, onde e como é que o Benfica vai pagar, mesmo que haja um baixar da massa salarial do Félix, dos tais cerca de 90 milhões até 2031, e que vá até aos 80 ou até aos 70, não sei, como é que vai pagar? É esta engenharia que eu ainda não consegui perceber. Obviamente que tem que ser Jorge Mendes a ter aqui um papel fundamental em, mais à frente, minimizar o prejuízo que imediatamente o João Félix terá. Também não estou a ver o Chelsea a vender 50% do passe e depois ficar responsável por parte salarial do jogador. Bom, se assim for, o Benfica fica mais ou menos de cadeirinha, mas eu não acredito. E, portanto, é aqui um reflexo dos direitos financeiros, não tanto dos direitos desportivos do jogador. Mas o facto do Chelsea estar aqui a tentar impor esta cláusula no negócio poderá indicar isso mesmo, ou seja, que o Chelsea ainda poderá ter de se comprometer a pagar uma parte do salário do jogador e querer também salvaguardar mais encaixe financeiro no futuro. Sim, e acho que essas exigências do Chelsea só poderão ditar a que vai ter uma palavra a dizer ainda do ponto de vista financeiro para facilitar o negócio. Porque, caso contrário, é difícil de perceber, até porque nós aqui falámos nos últimos dias sobre esses 25 milhões, portanto, a percentagem do bolo de 50 milhões paga agora metade. O remanescente, ou seja, os outros 50% são de compra obrigatória? Sim ou não? Em quantos anos? Isto está por explicar. Mas eu creio que, parecendo um negócio absurdo, em função do dinheiro que está por trás do jogador, eu até consigo perceber que se consiga lá chegar. O que para mim não entra é o valor salarial. Estamos a falar de cerca de 15 milhões anuais, valor bruto, porque pelo Chelsea até era diluído em 6 anos, no Benfica é diluído em 5. Portanto, é esta engenharia que eu ainda não consegui encontrar, mas essa questão que tu falavas provavelmente poderá ser uma solução, que é, passado 1 ano ou 2, a Arábia ser uma solução. Por outro lado, eu também não estou a ver o João Félix a dar aqui 1 ou 2 passos atrás na carreira para de repente ir para a Arábia. Então, para isso vai já para a Arábia ganhar milhões. Ele já ganha milhões. Exato. Se justifica dar 1 ou 2 passos atrás, é porque ainda está absolutamente convencido que ainda consegue entrar outra vez pela porta grande de um tubarão. E, portanto,
não estou a ver exatamente qual é que vai ser a solução deste puzzle. É um problema para o Rui Costa. Mas Bruno... Ou para Jorge Mendes resolver. E mais para Jorge Mendes resolver para já para o puzzle. Jorge Mendes, não é? Mas, Bruno, olhando aqui para o prisma do Chelsea, é certo que pagou mais de 50 milhões no último verão por João Félix, mas como é que... Querer recuperar os 50 milhões, quando até colocou João Félix a treinar à parte, parece-me um pouco irrealista, não é? O Benfica pode jogar com isso, quer dizer, o Chelsea não pode argumentar que João Félix, passado um ano e agora neste verão não encaixando sequer no plantel do Chelsea, possa valer o mesmo que valia há um ano. Eu acho que, primeiro, tudo no Chelsea... Tudo é estranho, não é? Tudo é um bocadinho... Estão 200 milhões a treinar à parte, não é? Irrealista, surrealista, como quisermos chamar. Portanto, aquele clube tem tanto dinheiro que quase que se dá aqui ao prazer de deixar, entre aspas, de deixar ativos super valiosos ou resolver futuros nas mãos de empresários ou a trabalhar à parte. Acho que sim, acho que o Benfica pode efetivamente jogar com esta forma quase irresponsável como o Chelsea trata os seus ativos. Sobre o salário, aí era até uma questão que eu gostava de falar. Realmente é um ponto de interrogação grande, porque há um contrato assinado, a não ser que João Félix abdique de uma grande verba que o Benfica efetivamente não pode pagar, se pagar além dos tais 20, 25 milhões de euros que se falam por metade do passe, mais esta notícia que agora surgiu, ou seja, que se vier uma proposta e o Benfica a recusar, vai ter que pagar por ela. Portanto, isso era o assumir de um risco enorme e se calhar incomportável para as contas do Benfica. Acho que já estamos a ver demasiados fatores que podem complicar mais uma vez o regresso de João Félix para o Benfica. Volto a dizer o que disse no início do programa. Eu acho que ou vem Félix ou vem Ivanovic, apesar da... Mas, Bruno, desculpa, mas eu claro. continuo a achar que estes avanços, isto significa que está qualquer coisa a mexer. Estas notícias significam que está qualquer coisa a andar. Ou seja, que há aqui uma tentativa de procurar uma solução. Já viste o perigo que é o Benfica aceitar uma Tu falavas em baixar o salário. O Rashford assinou pelo Barcelona, abdicou de 25% do salário. É pouco significativo porque ele ganhava 500 mil euros a rondar por semana. Pronto, e, portanto, abdicou de 25% do salário. São situações diferentes também. Com todo o respeito pelo Benfica, também é o Barcelona, não é? Claro que sim. Portanto, mas eu acho que há efetivamente uma vontade do João Félix e até há aquela vontade dele querer jogar o Mundial. Acho que o Mundial é aqui a peça-chave para João Félix. E depois, se as coisas não forem cor-de-rosa como ele espera, é natural que Jorge Mendes depois consiga um clube na Arábia Saudita, por exemplo, onde ele pode recuperar aquele dinheiro que vem perder no Benfica, e é certo que ele a vir para o Benfica vem perder dinheiro. Também acham que é possível, e posso começar por ti, Mário, que o Chelsea ainda fica a pagar, mesmo com este acordo de 50% do passo, o Chelsea pagar metade do salário, não sei exatamente. Pagar uma parte, o Chelsea um terço do salário, não sei exatamente. Eu acho que o grande trunfo do Benfica aqui é que os clubes não fazem fila para contratar o João Félix. Não se vê outros interessados. E isso é a grande vantagem do Benfica. E aí pode eventualmente conseguir ali alguma oportunidade porque a verdade é esta, quando o Gonçalo diz eles vão ter que pagar, pois eles vão ter sempre que pagar ao jogador, independentemente dele estar a jogar onde pode valorizar ou ele estar na praia a apanhar sol ao lado do Gyökeres. A questão é um pouco essa. A eles interessa mais, ou ao Chelsea interessa mais o quê? Bom, recebemos já 25, minimizamos as perdas e depois pode ser que uma boa temporada faça vir uma proposta e aí resolvemos o problema e o salário fica para os outros. Portanto, há aqui
Falta aqui o Pedro Sousa para falar nas amortizações agora, e por aí fora, mais o empréstimo de 5 milhões e meio ao Milan, claro. A taxa de empréstimo. Não, sim, mas há quem faça essas contas. Eu acho que aqui o Chelsea está mais a olhar, é que tem ali um encargo anual de 7 milhões de euros líquidos e está a tentar aqui que apareça alguém que suporte pelo menos isso. Minimiza com os tais 25 milhões. O jogador também já mostrou que está receptivo e naquelas declarações que teve, que é o regressar ao Benfica, o relançar a carreira, o jogar o Campeonato do Mundo, e eu acho que aí isso é que faz, é esse, o grande trunfo do Benfica é esse, é a vontade também do jogador. Portanto, se ele aceitar baixar, depois Jorge Mendes, para a frente, num futuro contrato, eventualmente poderá colmatar ou até recuperar essas perdas que ele possa ter agora. Terá mais condições para jogar com regularidade no Benfica. Claro que sim, não tenho a mínima dúvida. E é legítimo pensar dessa forma, porque significa que ele vai, eventualmente, ter um outro contexto na chamada à seleção. Agora, eu não tenho a certeza se o contexto do Benfica não tem uma demasiada pressão acrescida ao facto de ele ter que ser sempre o responsável por resolver os problemas. Mas agora começa a dividir, agora já tem o Richard Rios, que também foi o mais caro de sempre, e já divide com ele, já tem, percebes? Há um investimento também maior na equipa e, portanto, eu acho que aí as coisas até podem ser agilizadas. A pressão é absoluta. Vais para um patamar competitivo inferior aos outros, inferior à realidade dele. Sporting, Porto, Braga, Vitória, todas as equipas parecem-me demasiado à mão do Benfica com este plantel, portanto a pressão já é grande e a pressão também de se mostrar na Champions, se o Benfica se qualificar, obviamente, também acaba por aprimorar, entre aspas, esta pressão em torno do regresso do Félix. Deixem-me aqui também falar do Futebol Clube do Porto, porque Alberto Costa vai ser reforço do Futebol Clube do Porto com uma cláusula de 65 milhões. Na verdade, o Porto vai, Mário, pagar apenas 3 milhões porque a Juventus oferece 12 por João Mário. É uma boa troca? É um bom negócio e, acima de tudo, aquilo que falávamos há pouco do Ivanovic. Mais um jogador que estava referenciado pelo Sporting, que o Sporting tentou contratar, não o conseguiu contratar a época passada porque acabou por ir para a Juventus e agora o Futebol Clube do Porto, atento, vai buscar um jogador. É um jogador que tem aqui já pelo menos um senão. E vem com um ordenado inflacionado, porque vem da Juventus. É um jogador que também teve a oportunidade de entrar num grande clube e não conseguiu, portanto há aqui uma red flag também. Sendo certo que se nós analisarmos, e no caso do Futebol Clube do Porto, que provavelmente João Mário já teria tido uma oportunidade até de deixar o Futebol Clube do Porto por valores superiores. A verdade é que há soluções no plantel. Há o Martim Fernandes que faz esta posição e que João Mário andou ali com o Anselmo, chegaram a jogar os dois, mas eu penso que é um bom negócio para João Mário efetivamente relançar a carreira. João Mário devia ter relançado já há 2 ou 3 anos, já devia ter saído, teve essa oportunidade. Agora não há dúvida nenhuma que esta vinda de Alberto acaba por ser um bom negócio, mas sempre com essa red flag, que num grande clube não se afirmou. Muito rapidamente, é o segundo alvo que o Sporting perde para os rivais? Podemos fazer conta assim? No Sporting, neste caso, não perdeu o Alberto Costa para o Porto, porque, neste caso, pareceu-me que houve aqui a intenção, talvez, de pessoas próximas de Alberto Costa, de o colar outra vez ao Sporting. De facto, o Sporting quis e tentou negociar em janeiro. Agora não fez qualquer tipo de investida ou proposta. Sei, por exemplo, que o empresário de Alberto Costa tem uma relação hoje em dia bastante fria com o Frederico Varandas. O jogador acaba, para mim, sem surpresa no Porto. Gonçalo, também aqui um bom negócio do Futebol Clube do Porto, a troca de João Mário por Alberto Costa? Sim, especialmente porque o João Mário na última época e meia baixou muito aquilo que tem sido o seu rendimento, aquilo que o fez, por exemplo, chegar à seleção, ainda que muito rápido à passagem. Acho que a troca é boa, especialmente para uma linha de 4. Acho que o Alberto poderá dar aqui uma boa resposta em linha de confiança daquilo que André Vilas-Boas também colocou para os adeptos, que era o investimento ia ser forte, e é isso que tem sido a linha do Porto neste momento. Muito obrigada, meus senhores, pelos vossos esclarecimentos. Obrigado a si por ter estado desse lado. Agora a Eduarda Pires traz o Essencial Now e depois, logo a seguir, atualizamos toda a informação desportiva. Até já.